Então, retornando à nossa aula aqui de revisão, a gente vai falar agora sobre operações, né? Nada melhor do que operações, né? Então, vamos propor a seguinte situação que pode cair na sua prova, né? Uma expressão numérica do tipo menos 3, né? Elevado a 2, mais 5 vezes raiz cúbica de 8, mais, vamos colocar uma dízima periódica aqui, 0,3 barra, né? Menos, menos uma divisão de 16 por 4. Então, nós temos aí uma expressão chamada numérica, né? Nessa expressão, ela envolve vários tipos de números. Temos aqui números inteiros relativos, o menos 3, números inteiros absolutos ou naturais, raiz cúbica, né, de 8, que vai dar um número inteiro, uma dízima periódica do tipo 303 barra, né, ou 0333, que é a mesma coisa, menos 16 dividido por 4. Como é que resolve? Primeiro não resolve, primeiro se lê, né? Um dos grandes erros de expressão numérica é a gente não lê-las, né, e partir para a resolução, ou então a gente vir com aquela memorização do ensino fundamental de que o que a gente chama de PEMDAS, né, que a gente viu em sala de aula, PEMDAS, né? Primeiro potenciações, exponenciações e radiciações, depois multiplicações e divisões, na ordem que aparecem, e por último adições e subtrações. Está errado rezar essa homilia ou missa? Não, está correto. Porém, ao invés da decoreba, vamos raciocinar. Quando uma expressão diz menos 3 ao quadrado, a gente subentende que esse item está solto e que eu posso calculá-lo. Então teremos aqui menos. Perceba que menos não está ao quadrado. Menos o 3 ao quadrado. Nós não temos aqui símbolos como parênteses, né? Que são símbolos associativos, associando menos ao 3. Não. Temos só o 3 ao quadrado. Então 3 ao quadrado resulta 9. Mais 5 vezes uma raiz cúbica. Se é mais 5 vezes, a gente subentende que é mais um produto. Então eu preciso saber o valor desse produto. Todavia, está intercalado nesse produto uma radiciação. Então eu não posso efetuar o produto sem extrair. Então por isso que vem aquelas regrinhas lá, né? Teremos 5 vezes a raiz cúbica de 8, que é 2, né? Porque a raiz cúbica é o número que é elevado ao cubo, resulta 8, que é o radicando aqui, né? Mais uma dízima periódica. Quando a gente tem esse tipo de dízima, 0,3 barra, significa que ela é uma dízima simples. E toda dízima simples, a gente converte ela com o período é a parte que se repete, 3 sobre 1/9. 1/9 para cada número. Professor, uma dúvida que pode surgir aqui. Professor, 0,3 barra é a mesma coisa que 0,3? Até a simbologia é diferente, então acho que a resposta fica clara, não é, né? 0,3 barra designa um número ou um período que se repete, que é o 3. E 0,3, fixamente, a gente tem uma casa decimal após a vírgula, que é o décimo. Então, essa fração ficaria 3 sobre 10, direto. Já essa outra, 3 sobre 9. Porque 3 sobre 9, simplificando por 3, vai dar 1/3. E quando você dividir 1 por 3, você vai ter o 0,333. Então, veja que são duas coisas diferentes e a ortografia também é diferente. O segundo número, 0,3, trata-se de um decimal exato, já o número 0,3 barra ou 0,333 reticências, trata-se de uma dízima periódica, são duas coisas distintas. Menos essa divisão aqui na expressão, 16 dividido por 2. Então, 16 dividido por 2 não, por 4, né? 16 dividido por 4 resulta 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, note que a gente, quando divide, está embutida a multiplicação. Então, pensou em dividir, é multiplicar, né? E a gente precisa disso quando a gente faz conta de divisão, lembrar disso, né? Agora veja que a gente resolveu a potência no primeiro caso, resolvemos aqui a radiciação para poder depois efetuar o produto e transformamos a dízima periódica em fração, né? 3 sobre 9. Que a gente pode até já simplificar por 3, né? Vai dar 1/3, né? Simplificando ou dividindo por 3. Então nós teremos menos 9, 5 vezes 2 resulta 10, mais 1/3, menos 4. Note que temos aí duas naturezas distintas de números. Números inteiros, que é o 9, o 10 e o 4, independente de ser mais ou menos, negativo ou positivo, e um terço, que é uma fração. Então temos duas naturezas aí. Números racionais, fracionários e números inteiros. No caso do 10, que ele é puramente positivo, a gente pode classificar como natural. Já o menos 9 e o menos 4, que estão à esquerda, né, na reta numerada, a gente chama de inteiro relativo, que é relativo ao zero. É o zero que direciona, não é ela, né? À direita positivo, à esquerda negativo.
Então, o que é que a gente pode fazer? Aplicar uma propriedade chamada associativa. O menos 9 e o menos 4 eu posso associar, porque são da mesma natureza. Vai dar menos 13. Então, menos 13 somado a 10 mais 1/3. Isso vai dar menos 13 somado a 10 vai dar menos 3 somado a 1/3. Quando nós temos um número inteiro e 1/3, trata-se de uma fração mista, né? Mas a gente pode aqui encontrar o MMC, lembrando que em algumas cidades brasileiras fala-se MMC, por exemplo, no estado do Ceará. Em outros estados do Nordeste, a pronúncia do me não é me, é M, né? Então, se você ouvir MMC ou MMC, inclusive no vídeo aí que eu te mandei do professor Sandro Curió, né? Você vai perceber essa diferença da pronúncia. Isso se chama regionalismo e precisa ser respeitado. No caso de Salvador, nós baianos falamos mais MMC, né? Vamos lá. Então, tirando o MMC, eu encontrando ele, né, entre 1 e 3, é 3. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes menos 3, menos 9. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 1 dá 1. Quanto é menos 3 somado a 1? Dá menos 8 sobre 3, ou menos 8/3, né? Menos dividido por mais é menos, o que finaliza com 8/3. Então, na nossa prova cai uma expressão numérica, resolva do mesmo jeitinho, ok? Continuando o assunto, nós temos aqui álgebra, né? E em álgebra, nós temos, a álgebra é a área da simbologia, né? Então, toda a simbologia matemática que a gente utiliza vem justamente da rainha da simbologia, né? A dona álgebra, né? Que sujou um pouquinho, mas acho que dá para entender mesmo assim, né? Vamos lá. Então, perceba agora que uma coisa chamada notação científica, o que é? A palavra notação, ela quer dizer, notação é sinônima à palavra escrita. Então, os números, eles são muito grandes ou muito pequenos. Tem um vídeo que eu mandei para vocês aí da professora Giz, né? E ela comenta sobre isso. Nas ciências, de um modo geral, física, química, biologia, astronomia, todas as ciências, né, que lidam com cálculo, elas vão precisar escrever números muito grandes ou números muito pequenos, né? Em se tratando de coisas muito pequenas, como átomo, né, a gente vai perceber aí que a gente precisa escrever números muito pequenos, né, como átomo. Então, utilizando o sistema decimal, a gente consegue escrever números muito gigantes, como a distância daqui até Andrômeda, que é um número absurdo, né, uma outra galáxia, ou coisas muito pequenas, como o tamanho de um vírus, por exemplo, o vírus da gripe, né, essa gripe que está pegando aí todo mundo, né, é uma coisa tão pequena que o número 1 é muito grande diante dela para representá-la, então ela precisa ser medida através de microscópio. Só o termo micro já quer dizer 1 dividido por 1 milhão, né, então para a gente perceber que é muito pequeno. Então, para escrever coisas muito pequenas ou muito grandes, a gente vai utilizar o sistema decimal, que é a base 10. Então, quando fala assim, escreva em notação científica, nada mais é do que pegar um número e organizá-lo na base 10. Qual é a regra geral? A regra geral eu vou colocar na forma algébrica aqui, é o seguinte. A gente tem um número k, vamos chamar de k, que multiplica o 10 elevado a n, onde n é o expoente inteiro. Então, temos aqui que n pertence a z, né? Vamos colocar n pertencendo a z, né? Porque esse expoente pode ser negativo ou positivo. E o k, ele é um número maior que 1, ou igual, agora ele é menor que 10. Então, qualquer número a gente pode escrever nessa situação, né? Dentro desse princípio aqui, né, de notação científica. Exemplo, o número 20. O número 20, ele é maior do que 1, mas ele é também maior do que 10, né? E para colocar esse número 20, que é o K, ele precisa estar contido nesse intervalo, maior ou igual a 1 ou menor que 10. Então eu vou escrever só 2, só que 20 é igual a 2 vezes 10, não é isso? E o 10 já apareceu aqui, ó, na base, e o 2 está no lugar do K, né? E qual é o expoente aqui que não escreve? 1. Ah, essa escrita aqui é notação científica? Sim. Vamos pegar um outro exemplo, o ano que estamos, 2026. 2026 é muito grande, né? Ele não contempla essa escrita aqui. Então, o que é que ocorre? A gente precisa colocar esse número nessa escala. Se a gente lembrar do QVL, quadro valor de lugar, aqui é unidade, dezena, centena e unidade do milhar, né? E a gente quer que o número K esteja dentro desse intervalo. Então, a vírgula que finaliza o número aqui, ela vem para aqui, ó. Fica 2,026. Mas quantas casas a gente regrediu? 3, né? Então, vezes a base 10 elevado a 3.
Por que é 13 e não é menos 3? Porque o número anterior era 2000. A gente regrediu a vírgula para colocar o número dentro da regra de notação científica. Então a gente fez de propósito isso, né? Então a gente tem que compensar isso na multiplicação, mostrar que essa vírgula avançará 3 casas para o número original, que é 2026. Todavia, se eu estivesse falando de um número muito pequeno como 0,005, ou seja, 5 centésimos do milésimo, né? Porque a primeira casa é décimo, a segunda é centésimo, a terceira é milésimo, a quarta é décimo do milésimo, e então a quinta é centésimo do milésimo. Se fosse uma sexta, milionésimo. Então temos aí centésimo do milésimo, né? 5 casas. Então veja que a gente vai colocar a regra. O número final é o 5, ele está dentro da regra, ele é maior ou igual a 1 e menor que 5, 10. Então ele fica 5 vezes a base 10. Agora note que quantas casas a gente pegou? A vírgula original estava aqui na frente, ó. E a gente está fazendo o quê? Jogando ela lá para depois do 5. Então temos que contar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então vai ser o quê? Menos 5. Por que agora é menos? Porque o número original não era 5. A gente teve que aumentar muito ele para escrever ele na ordem de grandeza, né? Então lá, na hora de colocar o expoente na base, a gente precisa lembrar que ele não era 5. Ele era 5 centésimos do milésimo, ou seja, 5 casas decimais até ele. Então a gente tem que mostrar por colocar, ok? Como é que cai isso de forma prática na prova? Na prova, por exemplo, eu posso estar falando de algo na ordem de milhões, aí a pessoa tem que lembrar que milhão é 10 elevado a sexta, né? E eu posso falar assim, que, sei lá, um comprimento de 2 vezes, 2, sei lá, 26 vezes 1 milhão. 1 milhão é 10 elevado a sexta. Nós sabemos que esse 26 está muito grande, né, de acordo com a regra. O K tem que ser maior ou igual a 1 menor que 10. Então eu vou ter que regredir uma casa. 26, então, é igual a 2,6 vezes 10. Isso já dá 26, né? Só que ele estava sendo multiplicado por 1 milhão, que é 10 a sexta. Então, lembrando propriedade de potências, quando as bases são iguais, a gente vamos manter o número aqui na frente, né? Manteremos a base 10. Agora faz o que com os expoentes na multiplicação de bases iguais? Somamos. Então, numa prova, o gabarito correto seria 2,6 vezes 10 elevado a 7. Ok? Então, essa é a notação científica escrita, caiu uma questão disso. Cai uma questão da expressão numérica que a gente fez, né, também. E agora a gente vai partir para o sistema métrico decimal que a França criou e o sistema imperial anglo-saxão. Convém dizer o seguinte, ó, o mundo ele não era dividido geopoliticamente como é hoje, né? Atualmente a gente tem entre 195 e 196 países na ONU, né? Que aderem à ONU, né? A Organização das Nações Unidas. Então, imagine essas nações atuais, cada uma medindo do seu jeito. Essa é uma loucura, né? E o que dizer da importação e da exportação de produtos? Ia ser outra loucura, né? Então, para que o mundo ele fale uma linguagem quase universal no que tange a medidas, quando eu falo medidas, eu não falo medidas só de comprimento, né? Temos medidas de área, de volume, né? De massa, de modo geral. É necessário que elas tenham relação entre si e facilite também, independente das línguas faladas no mundo, quase 8 mil línguas são faladas no planeta Terra, as pessoas se comuniquem de uma forma adequada. Por exemplo, a impressora Epson ou HP que é vendida no Brasil é a mesma vendida no mundo. Já imaginou se o padrão do papel, que é o A4, né, formato A4, pela BNT fosse diferente? Então, em cada país teria que adaptar essa impressora, né, para imprimir de acordo com as medidas locais. Seria uma confusão. Agora, imagine a fábrica que teria que enviar para 100 países essa mesma impressora. Ela ter que acomodar essa impressora em 100 modos diferentes. Imagine o tamanho do trabalho, o tamanho da logística, a confusão que isso gera. E na hora que errasse de um país para o outro, mandasse a impressora errada. Essa é uma confusão, né? Então a gente já entendeu por que, que o mundo precisa ter uma padronização. Então o que é que aconteceu? De medidas, né? Então o que é que aconteceu? Assim que houve a Revolução Francesa, né, 1789, e até quase 1800, a gente tem a França criando um sistema, né, para facilitar a leitura das coisas no mundo, né? Porque o sistema que tinha era o sistema inglês, que é o chamado imperial anglo-saxão inglês. Só que ele é um sistema que ele é oriundo do Império Romano
Ele não tem base 10, algumas medidas dele divide por 8, divide por 10, a gente vai perceber, por exemplo, entre uma polegada e um pé, você tem uma equivalência de 12 vezes uma medida para chegar a outra. Por exemplo, uma polegada ela é estimada como 2,54 centímetros. Para você encontrar um pé, ou one foot em inglês, você precisa multiplicar essa medida por 12, o que vai totalizar 30,48 centímetros. E se você estiver num país de língua inglesa, anglófono, não é nem vírgula, é ponto 48. Vai ser 30,48, como aparece na calculadora. Lembrando que todas as calculadoras estão configuradas em língua inglesa. Então perceba que essa confusão do sistema imperial, ele é bom para o Reino Unido, né, para aquela região ali composta pela Escócia, Inglaterra, né, País de Gales, né, o que se chama Reino Unido, que boa parte deles foram colonizadas, digamos assim, pelo Império Romano, e depois, quando Constantinopla cai, né, em 476 d.C., você vai ter os reinos ali, saxões e outros, sendo divididos, né? E aí depois a gente vai ter essa geopolítica do mundo atual, ou seja, essa divisão política do mundo, né? Que não é a mesma de 2000 anos atrás, óbvio que não, nem de 5.000, né? Enfim, então você entende que algumas medidas elas atendiam muito bem aquela região. O problema é que o mundo é uma aldeia agora global, nós temos uma globalização, né? Então não dá para a gente estar falando de medidas que têm base 8, base 12, quando a França, inteligentemente, né, ela criou um sistema que é base 10, que é muito mais prático, porque a base 10 ela é a base do sistema de numeração também decimal, então veja que uma coisa se interliga à outra. Os árabes, né, e os africanos, muitos locais já trabalhavam com os dedos da mão, que eram 10. Se você pegar o Alto Egito, quando se chamava Kemet, 4.500 anos, você vai encontrar lá referências ao número 10, como o calcanhar, né, valendo 10, um rolo de corda de perfil valendo 100, a flor de lótus do Nilo valendo 1.000. Perceba, 10, 100, 1.000, base 10. Então, alguns sistemas africanos já trabalhavam com base 10. Outros trabalhavam com a base 20. Os maias aqui trabalhavam com o 20. Agora, imagine essa confusão se ficasse, não é? Então, o mundo ele teve que adotar. O que é que acontece? Em 1824, a Inglaterra, né, adota o sistema de pesos e medidas dela, né, criando aí o que a gente vai falar daqui a pouco. Né, jarda, não sei o que lá, milha, né, milha náutica, uma distância, né, que era medida pelo trabalho que o boi fazia no arado, chamado furlong, né, então ela tem essas medidas, né, a milha terrestre, que é uma medida, a milha náutica, que é outra, enfim, mas isso não atende à geopolítica do planeta. Então a França, inteligentemente, conforme eu disse outrora, em 1790, ela cria o sistema com base no mètre, em francês, né, que é o metro, do grego, que quer dizer medição ou medida, né? Então, tudo aquilo que termina com o sufixo metro tem a ver com algo que afere ou mede alguma coisa. Por exemplo, anemômetro, né? Aquele aparelhozinho que chamam de biruta, né? Que mede a direção do vento. O anemo. Anemo em grego é vento. Então, por ele terminar em metro, a gente interpreta que anemômetro é o aparelho que faz a leitura da direção do vento. Mesma coisa, termômetro, né? Termo, calor, temperatura, metro, medida, então o aparelho que mede. O aparelho que entra em casa da Embasa, né? Que ela mede ali o fluxo de água que eu e você está a gastar em casa. Hidrômetro, hidro em grego é água, né? E metro, de metron, medida, então aquilo que mede a água. Então veja como o sistema francês é muito mais prático, né? E foi adotado pelo mundo o sistema francês decimal, que a gente chama no Brasil de métrico decimal, sim. Porém, tem 3 países no mundo que adotam o sistema imperial britânico: Mianmar, Libéria e Estados Unidos. Né? Esses 3 países, mesmo eles assinando acordos, né, que foram feitos no século XIX, tal e tal, mas eles ainda utilizam o sistema imperial britânico. E a gente aqui, por extensão, também, em algumas coisas a gente utiliza. Por exemplo, medida de tela do celular. Quando você pega uma caixa para comprar, você vai perceber que vem em polegadas na maioria das vezes. Algumas empresas já estão fazendo a transferência para milímetro, né, a transição para milímetro, mas a gente vê muito polegada. A própria TV que você compra aí da Samsung, né, ou de AOC ou qualquer outra marca, você costuma falar TV de 55 polegadas, você não fala centímetros, você fala polegadas. Então,
Veja que a influência do Império Britânico está aqui também em algumas coisas, né, mas não supremamente. Por exemplo, em aeronáutica, a gente precisa, em aeronáutica, medir a distância do avião em relação ao mar, né? O avião ele não é comparado em relação à Terra, primeiro porque a Terra não é plana, ela é uma geóide, né? Dentro do ponto de vista da geomorfologia, né? Da geodésia, ela é um sólido sólido entre aspas, né? Que ela tem um formato que parece uma esfera, mas não é. Ela está muito diferente de uma esfera, né? E o nome desse formato é geóide, né? Geóide. Lembrando que geo também é grego, quer dizer terra, né? Então veja que a Terra, as medidas, elas precisam se conformar ao planeta, né? E elas precisam ser uma coisa prática. Então, por a Terra não ser plana, o avião ele não pode fazer a sua referência com a Terra. Então, qual é o meio mais, assim, entre aspas, plano, que também não é plano, mas que na linha do horizonte parece ser o mar. Então, a distância do mar ao avião a gente chama de altitude, né? Não de altura, mas sim de altitude. E em aeronáutica costuma-se utilizar a medida dessas altitudes em pés. Na sala, por exemplo, eu perguntei, 4.000 pés é a mesma coisa que 4 quilômetros? A gente fez o cálculo na aula e viu que não. Daqui a pouco a gente faz aqui uma referência breve de medidas para poder ficar mais abalizado, ok? Então, retornando à questão do que eu falava da França, a França inteligentemente criou um sistema, né, que a partir do metro, como medida, você pode subdividir essa medida em decímetro, centímetro ou milímetro. Lembrando que esses três prefixos, deci, centi e mili, vêm justamente do latim, né? Lembre que o francês é uma língua que nem a nossa, né? Ela vem ali da flor do Lácio de Roma, né? Península Ibérica, né? De onde vem a língua portuguesa, do Brasil e de Portugal, e de Angola também, né? E a do Brasil. Então, a gente é uma nação, assim como a França, a Itália, os galegos, né? Os espanhóis, que tem uma língua cujo tronco é o mesmo, né? Que é o latim. Então, facilitou muito, né? Porque você fala metro com facilidade, eu também. E aí nós temos ali a letra M, né? Para metro. E aí, para uma grandeza 10 vezes menor que ele, a gente chama de déci, mais o sufixo metro, daí vira decímetro. Para uma grandeza onde você pega o metro e fatia ele em 100 partes menores, chamada centi, do latim, né? Centímetro, 100 partes. E para uma grandeza menor ainda, né? Que às vezes a gente utiliza, às vezes não, em muita coisa, né? Você vai medir, por exemplo, um parafuso, um prego, ele é menor que o centímetro, então a gente utiliza uma grandeza chamada milímetro, né, que também vem do latim. Então os prefixos deci, centi e milli querem dizer 10, 100 e 1000 em latim. E o metro é a referência. E para medidas maiores que o metro, bem, se o metro for multiplicado por 10, a gente tem um deca. Aí utiliza-se radicais gregos, né, prefixos gregos. Deca é 10 em grego. Se você quer 100 metros, você pode falar 100 metros ou você fala hectômetro, né? Quer dizer, um conjunto de 100 metros. E se você quiser trabalhar com superfícies como estradas, né? Distâncias que são bem maiores, como medir, por exemplo, o comprimento de uma estrada que liga Cajazeira 10 à estrada do aeroporto, aí você já tem medidas muito grandes, né? Estrada Velha do aeroporto, você vai ter aí o quê? Quilo, que quer dizer 1000 em grego, quilômetro, né? Então veja a facilidade do sistema francês, né? M como medida padrão, três prefixos latinos para submúltiplos, ou seja, menores que o metro, 10, 100 vezes, né? E 1000 vezes, que é o decímetro, centímetro, milímetro. E para grandezas maiores que o metro, como referência, você tem o decâmetro, 10 vezes o metro, o hectômetro, 100 vezes o metro, o quilômetro, 1000 vezes o metro. Então veja que facilidade do sistema decimal, né, francês, que a gente utiliza no Brasil. A gente utiliza o metro para medidas de comprimento, alguns livros chamam de lineares, né? A gente pega uma trena, por exemplo, como essa, e vai medir alguma coisa, a gente está utilizando esse sistema. Embora a trena tenha os dois sistemas, né? Daqui a pouco a gente fala disso. Tem o sistema britânico e o sistema imperial britânico e o sistema francês, que a gente chama aqui no Brasil de métrico, né? Então, para medir agora área, se você vai colocar azulejo, né, na parede de uma cozinha, por exemplo, aquela
Aqui, por exemplo, a cozinha de onde eu moro, né, se eu for colocar azulejo aqui na parede, o pedreiro ele vai medir a altura do chão até o teto, né, que é uma dimensão, e vai medir o comprimento dessa cozinha até o final, para ele calcular a área. Então a área vai ser o produto de duas grandezas, geralmente na mesma escala, claro, né? Eu não posso estar multiplicando 100 centímetros por 2 metros, porque são grandezas diferentes. Uma está sendo aferida em metro, outra está sendo aferida em centímetro. Não é correto, não é o correto. O ideal é que todas as duas estejam ou em centímetro ou em metro. Se tiver as duas em metro, eu terei metro quadrado. Se eu tiver as duas estiverem em centímetro, terei centímetro quadrado. Esse é o ideal. E se você estiver trabalhando com a questão de volume, por exemplo, se eu pegar essa embalagem aqui, né, que tem algumas canetinhas que eu comprei, coloridas aqui há algum tempo, né, que vende muito na rua aí você vê, essa bolsa que eu estou a segurar, ela tem um volume. O que seria o volume? A multiplicação dessas três grandezas, ó, as duas de baixo, né, te dá a área, que é o fundo da bolsa, e a terceira grandeza que está na vertical, com o marcador na cor verde, está indicando a terceira dimensão. Então, temos a seguinte situação, duas dimensões assim, né, que é o fundo da bolsa, né, e uma dimensão vertical, 3. Então, eu teria aqui centímetro vezes centímetro vezes centímetro, que dá centímetro cúbico, né? E, então, há uma equivalência, né? A gente aprende lá no ensino fundamental. E se eu estivesse falando de massa, que é vulgarmente chamado de peso, né? Quero fazer um adendo aqui que a palavra grama, por exemplo, ela representa, 1 grama, ele representa 1 quilograma dividido por 1000, né? Então, geralmente, o grama, ele é a unidade básica de medidas, porque quilo é muito grande, né? E às vezes a gente precisa de coisas na quantidade de grama. Por exemplo, perceba que a maioria das receitas, né, estão em gramas, né, e não quilogramas. Geralmente o que está em quilograma é o pacote fechado. Exemplo, 1 quilograma de farinha de trigo, 1 quilograma de arroz, que a gente abrevia para quilo, 1 quilograma de feijão. Geralmente o pacote maior, inclusive o que a gente compra no mercado, é que vem em quilogramas. Já dentro de casa, a gente não costuma cozinhar 1 quilograma de arroz junto com 1 quilograma de feijão, com 1 quilograma de... porque é muito alimento, né? E às vezes a família é pequena. Então há uma redução, a gente geralmente coloca menos que o quilograma. Por isso que a unidade grama, ela é o padrão na medida de massa, vulgarmente chamado de peso. Vale lembrar que peso, de acordo com a segunda lei de Newton, é a massa vezes a aceleração, né? Nesse caso, a aceleração aí seria de um corpo largado, né, em direção à superfície da Terra. Então, vai estar sob a ação de que força? Gravidade. Força não, de que natureza? Gravidade. Então, vai ser m vezes g. Lembrando que m é massa, vai estar em quilograma, e g é a aceleração da gravidade, né, média, arredondada a nível do mar para 9,81, e os livros arredondam para 10 metros por segundo ao quadrado. Ao multiplicar uma massa de 1 quilograma por metro por segundo ao quadrado, nasce uma entidade física chamada Newton, em homenagem ao inglês, né, Sir Isaac Newton, né? Nasce a unidade de força chamada Newton, ok? Então, o grama, ele é para coisas menores, né? E a gente utiliza coisas menores no dia a dia. Note que um ovo de galinha dificilmente vai pesar 1 quilograma, né? Teria que ser uma dinossauro, né? Uma galinha do tamanho, né? Para poder. Geralmente a gente tem ovo que a gente segura na mão tranquilo. Pitada de sal também, né? Um punhado de farinha, a fubá que a gente mistura para fazer o cuscuz, né? Então perceba que são grandezas que estão em gramas. E até esses pacotes, pacote de maisena, pacote de fubá, eles geralmente são vendidos em unidades menores que o quilo. Por isso que no sistema métrico francês, falando-se de massa, a gente utiliza o grama como medida central, né? Agora, se eu quiser fracionar a grama em 10 partes, eu vou ter o decigrama, aquele mesmo prefixo latino, né? Se eu quiser fracionar o grama em 100 partes, eu vou ter o centigrama. E se eu quiser fracionar o grama em 1000 partes, que é o caso de comprimidos, já imaginou comprar um comprimido por quilo? Imagine o tamanho da embalagem, né? Então a gente não compra por quilo, a gente compra por miligrama, né? Geralmente os comprimidos de Tilenol, Coristina D e outros que a gente usa quando está gripado principalmente, eles estão escritos lá mg, né? Miligrama. Agora, quando a gente trata de líquidos, por exemplo, aqui é um chá, né? Para combater a gripe. Então, aqui eu estou com um recipiente que é um copo na minha mão,
E dentro desse copo você tem um chá preparado para combater a gripe e reforçar a imunidade do corpo. Esse material, o copo, ele é sólido. Se eu colocar numa balança, a balança vai aferir a massa dele. Todavia, ele, por ser oco, ele está resguardando um líquido que está aqui, né, que é o chá. Então, o chá, geralmente, a gente usa uma grandeza para líquidos, né? E essa grandeza menor que a gente usa como referência chama-se litro. E também, se eu quiser dividir o litro em 10 partes, eu vou ter agora o DL, né? Decilitro. Se eu quiser fracionar o litro em 100 partes, eu vou ter o CL, centilitro. E se eu quiser fracionar um litro em 1000 partes, eu vou ter mililitro, que geralmente as pessoas falam ml, né? Engraçado que para comprimido ninguém fala mg. A gente fala 500, me dê aí um Tilenol de 750 miligramas, a gente fala o nome completo. Mas quando é o tal do ml, né, virou um vício linguístico, né? A gente fala 200 ml, 400 ml, e a gente vê todo mundo reproduzindo isso. O que é que você tem a dizer sobre isso? Certo ou errado? Bem, cabe a Deus julgar, né? Mas a gente está lidando com siglas. Quando a gente vê, vamos fazer um comparativo. Quando a gente encontra KG num pacote de feijão, ninguém fala 1 kg, né? Fala 1 quilo. Ou 1 quilograma, ou abrevia para 1 quilo. Não é isso? Quando a gente compra um pacote de leite També ou de qualquer outra marca, né? A gente fala, traga aí um pacote de leite para mim com 200 gramas. A gente não fala 200 G. Né? Quando você mede também algo com a trena e estica lá 1,70 m, você não fala 1,7 m, você fala 1,70 m ou 1,7 metros, né? Então perceba que na maioria das outras grandezas a gente fala o nome todo. Por que a gente fala o nome todo? Porque é uma sigla. A sigla, ela atenua a coisa. Ao olhar uma placa na avenida onde está escrito km/h, a gente pode até falar km. Eu corri 5 km. É uma forma de falar, a gente tem que respeitar. Mas a gente sabe que o km é uma sigla. Então, aquele km está representando quilômetro. Então, essas referências que eu dei, esses exemplos, é para voltar ao caso do ml, percebe? ml também é uma sigla. Embora seja de costume a gente falar ml, e nós não vamos aqui corrigir ninguém, até porque a gente não é Deus para corrigir os outros, mas vale lembrar que numa questão do Enem, o que vale é o nome e não a sigla, entendeu? ml é uma sigla. Ao olhar para aquilo ali, eu tenho que lembrar que aquilo designa a palavra milímetro. Então, não vou falar o correto, parece até que a gente está julgando os outros, né? Mas, digamos assim, academicamente falando, matematicamente falando, ao olhar uma vasilha que tem 250 mililitros, eu deveria falar mililitros e não ml. Mas ml é a linguagem comum das pessoas e a gente tem que respeitar, ok? Só lembrando aí que é o conceito matemático. É o mesmo caso de olhar a hora, né? 5,3H. A gente não fala 5,3H, a gente fala 5,3 horas, percebe? E o H está se referindo à hora, né? Lembrando que hora é H minúsculo, ok? Mesmo a gente vendo aí a ortografia de H maiúsculo, mas de acordo com o SI, né? Sistema Internacional de Unidades, aquelas 7 grandezas que tem lá, onde a unidade de tempo é o segundo, é somente S. A unidade de minuto no Brasil é MIN, minúsculo. E a unidade de hora, a unidade temporal, é somente o H, minúsculo. Porque o H maiúsculo é utilizado na tabela periódica, né, para hidrogênio. Então há uma diferença entre hidrogênio e hora, apesar dos dois serem escritos com H, né? Então por isso que no tempo o H é minúsculo, né? Por regra, se cair no Enem a gente tem que lembrar disso, né? Que o H é minúsculo. Embora na escrita corriqueira aí as pessoas escrevem HR, HRS, etc. Mas o que vale para o Enem é o H minúsculo, se for uma prova, ok? E voltando às questões que eu falava de medidas, vamos falar da unidade de massa, grama, né? A palavra grama, em língua portuguesa, ela tem o artigo O ou A. Mas na matemática tem que ser o O, no masculino. Então, ao falar 250 gramas de margarina, se ali tem um Gzinho que se refere ao grama, está errada essa minha fala. Matematicamente está errado. A pessoa que vai falar 250 gramas encheria aquela vasilha com capim, porque grama no feminino quer dizer relva, capim. Então há uma diferença, né? Se a gente fala de 200 gramas de farinha de trigo,
eu sou obrigado a falar no masculino, porque se trata de massa, de peso, né? E peso é masculino. Então, peso no popular, né? Que peso é força, né? Que a gente já comentou. Mas no popular as pessoas não ficam falando muito massa, elas falam mais peso, porque é mais fácil, é a linguagem mais comum, né? Peso, 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 mas peso é uma força, né? É o produto da massa pela gravidade. Enfim, então, ao falar um pacote de leite também é 200 gramas, qual é matematicamente a escrita correta? Bem, pelo leite está no estado físico dele e ele foi pesado, então eu não devo falar no feminino, 200 gramas, jamais. Eu devo falar 200 gramas. Ah, isso é, eu posso escolher? Não, matematicamente é no masculino. Salvo as palavras que não formem masculino. Exemplo, você tem um pacotinho lá de fermento, aí de repente tem uma receita grande de uma empada, e está escrito bote aí 50 gramas. Você não vai falar 50, né? Porque não existe a palavra 50. Você é obrigado a falar 50 gramas por conta da palavra. Mas lembrando que esse G que vem no final, matematicamente ele tem que estar no feminino, no masculino. Parece frescura, né? Questão do Enem. H tem minúsculo para hora e grama é sempre no masculino quando se trata de peso, de massa. Agora, se você estiver falando que vai cortar a grama do jardim, aí é a grama, né? A relva, o capim. Aí é outra coisa, beleza? Parece frescura, mas não é, questão de Enem também, ok? E regra matemática. Então, voltando aqui ao sistema métrico decimal e anglo-saxão, vamos falar algumas medidas? Falamos aí bastante do métrico, né? Onde eu falei aí das 5 categorias, né? Medidas lineares, que tem o metro, medidas de área, o metro quadrado, medidas de volume, metro cúbico, a unidade de massa padrão, que é o grama, né? E não a grama, o grama, falamos agora há pouco, e por último, a unidade de capacidade, né? Que é o litro, ok? Lembrando que, assim como aconteceu com o grama, de nós temos DG, que é decigrama, né? CG, que é centigrama, e MG, que é miligrama, os múltiplos dele também existem, né? DAG, decagrama, HG, hectograma, KG, quilograma. A mesma acontece com os líquidos, né? Ou as medidas de capacidade. Qual é a medida padrão ali? É o metro? Jamais, é o litro, né? E quais são os 3 submúltiplos do litro? Dividir o litro por 1 litro em 10 partes, vai gerar o quê? DL, decilitro. Dividir 1 litro em 100 partes, vai gerar o quê? CL, centilitro. Dividir 1 litro em 1000 partes, vai gerar o quê? O que falamos tanto, né? ML, mililitro, né? E se eu quiser agora pegar esse litro e multiplicar por 10 para encontrar 10 litros, eu posso falar 10 litros, eu posso falar decalitro, porque deca, né, é o prefixo usado em grego para 10 vezes a unidade padrão. Então, decalitro. Qual é a diferença de decilitro para decalitro? Decilitro é DL. Agora, decalitro é DAL. Essa é a diferença na ortografia, né? DAL é decalitro, justamente para diferenciar, né? O A, finalzinho da palavra deca. E DL, decilitro. E DAL, decalitro. Agora, se a gente pegar o litro e multiplicar por 100 partes, vamos ter o quê? HL, hectolitro. E se eu multiplicar 1 litro por 1000 partes, de repente eu tenho um reservatório de água, que no popular as pessoas chamam de tanque, né? O nome técnico é reservatório, e aí eu tenho 1000 litros de água ali. As empresas costumam colocar 1000 litros, né, porque é a forma mais corriqueira de se falar. Mas a empresa que escreve 1000 litros, ela poderia escrever 1 KL, que seria a mesma coisa, porque K quer dizer 1000. Daí o nome quilograma, né, 1000 gramas, né? Ela poderia grafar 1 KL, mas seria entendível para a maioria das pessoas? Não. Então a indústria escreve na forma mais popular possível nesse caso, né? A gente costuma ver esses reservatórios escrito neles 1000 litros. Agora, se você trabalhar na Embasa, na Cagesse no Ceará, né, a empresa de saneamento, ou na Sabesp em São Paulo, né, que cuida do saneamento, todas essas 3, para eles é muito comum falar quilolitro, porque eles trabalham com reservatórios de água gigantes. Você já deve ter visto vários aí em Salvador, que pertencem à Embasa. Salvador e redondezas, né, como Lauro de Freitas, Dias Dávila e assim por diante. Então é muito comum para quem trabalha na Embasa, né, você ter a fraseologia lá de engenheiros falarem quilolitro, 2,5 quilolitros. Para transformar para litro, faria o quê? 2,5 vezes 1000.
o vírgula 5 perde um zero, né, do 1000, então fica 25, e depois você acrescentaria 2 zeros, ou seja, 2.500 litros é a mesma coisa que 2,5 kl, né, quilolitro, ok? Fazendo assim a referência. Olha como é legal o sistema francês, né? Agora, o que dizer do sistema anglo-saxão? Conforme o imperial britânico, né? Ele é necessário, você não falou, Itamar, que ele tem bases 8, base 12, não sei o que lá. Sim, mas ele é utilizado ainda, né? Pelo menos como eu falei, 3 países do mundo ainda utilizam, né? Myanmar, Libéria e Estados Unidos. Você, por exemplo, já deve ter assistido algum filme norte-americano e quando o cara, ou a mulher, ou a menina, ou a moça, ou o rapaz está correndo lá no seu carro, aparece numa placa de sinalização numa estrada a sigla MPH, que em inglês seria MPH, né? MPH. O que quer dizer o MPH? Miles per hour, milhas por hora. Ó, é muito raro você ter km nos Estados Unidos. Claro que tem regiões que usam, porque eles também assinaram o acordo. Eles também sabem do sistema decimal e tem cidades que usam os dois, inclusive. Mas é mais comum nos Estados Unidos você utilizar o imperial britânico. Então, ao ir morar lá, você tem que saber converter por exemplo, colheres, né, de farinha de trigo de uma receita, vai ter uma grandeza própria. Medidas como essa que eu falei, miles, milhas, né, por hora, no caso aí milha terrestre, né, porque se for o navio, a gente chama de milha náutica, né, e o comprimento de uma e de outra diferem, né. A milha terrestre tem aproximadamente 1.609.344 metros, né, e a milha náutica tem 1.852 metros, porque a náutica se refere a mar, né? E o mar, ele está no formato do planeta, né? Então você tem que levar em consideração aquilo que você aprendeu lá em geografia, latitude, longitude, meridiano, né? Considerar a pseudo-esfericidade do planeta, geóide, né? Então, o comprimento no mar é diferente do comprimento na Terra. Pensa aí botar um cordão para medir a barriga de uma mulher grávida, ele vai levar em consideração o contorno da barriga da mulher grávida, não é isso? Já ela, sem estar grávida, a fita vai ficar mais esticadinha. Por quê? Porque não tem um bebê. É só uma símile, uma símile, né, uma comparação para vocês entenderem melhor. Por isso que tem 2 tipos de milha, né? Ok? O sistema imperial britânico, por mais controverso que ele pareça ser dentro do que eu falei, mas ele é utilizado. Por exemplo, as medidas da altura de um jogador de basquete ou uma jogadora não se lê nos Estados Unidos igual como se fala no Brasil. Você fala, por exemplo, no meu caso, 1,86 m, 1,86 metros ou 186 centímetros, né? Se eu quiser brincar de metro para centímetro, eu saio 2 casas para frente ou para trás e estou de boa. No Brasil. Nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos você tem que falar polegadas, né? E pé, que em inglês é foot, no singular, e feet, no plural. Então você tem que falar que alguém tem tantos pés de altura e tantas polegadas, é diferente, né? Então tem que saber converter, ok? Então vamos aqui rapidinho falar sobre essas medidas, principalmente as lineares, né? Eu não falarei das medidas de área, de volume, de capacidade, né? Porque isso demanda tempo, o vídeo vai ficar muito grande. E eu vou me ater ao que está na prova. O que é que está na prova? Aquilo que eu havia informado. Sistema Imperial Britânico, medidas de comprimento, aquelas que a gente trabalhou em sala de aula, ok? Então vou me ater a elas, não vou ampliar muito aqui, porque não há necessidade. Vamos lá. Então, em relação às medidas, a gente precisa saber o seguinte, o básico primeiro, né? Que nas medidas de comprimento do padrão do Sistema Imperial Britânico, esse último aqui, nós temos as seguintes medidas, né? Polegada, que em inglês a gente fala inch, 1 inch, 1 polegada. Você tem uma medida chamada 1 foot, que é 1 pé. Vamos colocar a tradução em português, que é melhor, né? 1 polegada, 1 pé. Mas se você falar no plural, pés, aí vira feet, né? O plural de foot é feet, em inglês. Temos a jarda, uma jarda, né? Que em inglês a gente fala yard, 1 yard, que é uma jarda, né? Nós temos também uma medida chamada milha náutica, que em inglês a gente fala nautical miles, né? Nautical miles no inglês americano, né? No inglês britânico seria nautical miles, mas no inglês americano, nautical miles, né?
Então você tem, a gente coloca aqui assim, ó, nautical, que é náutico, né? Miles. E a abreviação disso fica NMI, né? Para milha náutica. E se você se referir à milha terrestre, basta falar miles. Então qualquer música que tem miles, com certeza a pessoa está falando de distâncias, né? Distâncias terrestres, obviamente. Então a gente fala 1 mi, né? 1 mile, uma milha, ok? Então são as mais comuns. Nós temos também uma medida inglesa chamada, deixa eu ver se eu coloquei aqui na minha anotação, na verdade uma medida inglesa, mas também portuguesa, chamada légua, né? Vou botar em português mesmo, légua, né? Uma légua. Uma légua, ela corresponde a 3 milhas, né? E que a gente pode converter também para jarda, né? Que vai dar 5.200 jardas, a abreviação de jardas é YD, da palavra yard, e que vai dar 190.080 inches, né? Que é polegada, né? In 190.080, né? Polegada. Mas antes que você diga assim, mas está muito confuso, eu vou ter que gravar isso tudo. Não. Então vamos resumir. Primeira abreviação de int em inglês é somente in, né? One in é o mesmo que one inch. A abreviação de pé é FT, foot, que serve também para o plural, né? A abreviação de yard, que é jarda, é YD. A abreviação de milha náutica, eu já havia falado, NMI, e a abreviação de milha terrestre, MI, né? E tem uma medida aí que eu não coloquei, mas que ela se chama furlong. A furlong é aquela que eu havia falado sobre a distância que um boi, né, um bicho assim de tração, fazia na época do feudalismo na Inglaterra, né, de puxar aquele trado por uma determinada distância. Essa distância aí foi estimada em 200 e poucos metros. Como ela não vai cair na prova, isso fica só como nota cultural. O que é que cai de fato na prova? Polegada. Polegada, pé e jarda, né? Então vamos lá. Uma polegada saindo do sistema imperial britânico, né? Para one in, né? One inch, ou one in, para o sistema francês, que é o decimal, uma polegada equivale a 2,54 centímetros, ou 25,4 milímetros, né? Conforme a gente falou em sala. Já um pé, one foot, ou one foot, um pé, ele equivale a 12 polegadas. Então veja a discrepância do imperial para o decimal, né? O francês, a gente altera só a vírgula, né? O imperial não, eu tenho que gravar aqui one foot, um pé, equivale a 12 inches. Inches é o plural de inch, em inglês, né? Inches, 12 é 12, né? Então eu tenho que memorizar que uma polegada, melhor, one foot, um pé, ele equivale a 12 polegadas. Então a gente faz uma continha rápida. Se cada polegada já vale 2,54 centímetros, seria 12 vezes 2,54, né? Para transformar em centímetro. Vamos fazer essa conta? Como é que faz conta com inteiro e decimal? O decimal tem mais casas decimais que o inteiro, tem 3, então a gente coloca em cima, né, como multiplicando. Já o 12 embaixo como multiplicador. Tiramos a vírgula momentaneamente, quando terminar o processo aqui da multiplicação, a gente conta 2 casas, né, da direita para a esquerda. Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 1 vezes 4, 4 vezes 5, 5 vezes 2, 2. Somando as parcelas, 8, 4, 10, 30. Como tinha 2 casas decimais, 30,48 centímetros. Então, quando você falar em um pé, one foot, ele equivale a 12 inches, 12 polegadas, que equivale a 30,48 centímetros. Aí de centímetro para você transformar em metro é fácil, né? Lembre que o centímetro ele é menor que o metro 100 vezes, então você vai recuar a vírgula 2 casas. Vai ficar 0,3048 metros, né? Já quando a gente sai de uma unidade menor para uma maior, a gente divide, né? Porque o centímetro ele é menor que o metro 100 vezes. Olha o C na frente, né? Querendo dizer 100, né? Centi, no latim, né, de Roma. Então, tá aqui o valor de uma polegada. Então, mas já entendi. E uma jarda vale quanto, né? Então, se você pegar uma polegada e multiplicar, melhor, você pegar um pé e multiplicar por 3,
você vai encontrar uma jarda. Então veja só, 1 yard, uma jarda, ela é igual a 3 times feet. O que quer dizer times em inglês? Vezes. Então você pode dizer que 1 yard equals 3 times feet. Uma jarda é igual a 3 vezes um pé. Só que a gente já sabe que um pé equivale a 12 polegadas. Então, uma jarda também pode ser 3 vezes 12 em polegadas, né? Inches. Então, uma jarda equivale a 36 polegadas. Então, você tem duas equivalências. Ou você fala que uma jarda é igual a 3 vezes o pé, ou então que uma jarda é igual a 36 polegadas, porque cada pé tem 12 polegadas dentro dele, ok? Você tem duas equações aqui, né? Duas situações. Vamos pegar o 3, que é mais fácil, né? De multiplicado pelo 12. Então, uma jarda, 1 yard, ela equivale a 3 vezes um pé. Sabendo que um pé tem 30,48, que equivale a 12 polegadas, a gente faz essa continha aqui, né? 3 vezes 8, 24, 1, 2. 3 vezes 4, 12, com 2, 14, 1 aqui. 3 vezes 0, 0 desce 1. 3 vezes 3, 9. Então, em metros, uma jarda, 1 yard, equivale a 0,9144 metros. Outra perguntinha. Uma jarda é igual a 1 metro? Jamais. Você viu que a jarda deu 91 centímetros, né, aproximadamente 91,44 centímetros. Então, ela é um pouco menor que o metro. Um pouco não, quase 10 centímetros menor que o metro. Então, seria uma outra perguntinha. E aí, como é que cai na prova? Cai na prova justamente o que a gente fez aqui, transformação, né? Vai estar lá uma medida de alguma coisa, e aí você precisa transformar. Professor, o senhor colocou essa referência na prova? Para facilitar, coloquei, mas o Enem não colocaria. Isso aí a gente tem que ter memorizado, né? Que 1 polegada equivale a 2,54 centímetros, ou 25,4 milímetros, que um pé equivale a 12 polegadas, ou seja, um pé equivale a 30,48 centímetros, né? E que uma jarda equivale a 3 vezes o pé, ou 36 vezes a polegada. Se você pegar uma polegada, que é 2,54, e multiplicar por 36, você também vai encontrar 0,9144 metros, né? Ou 91,44 centímetros. E a milha vale quanto? Bem, a milha não cai na prova, né? Na prova cai só essas três aqui, polegadas. Professor, dê um exemplo aí de conversão. Vamos lá. Vamos imaginar o celular, né, que você e eu compramos. A maioria desses celulares atualmente, eles estão vindo com uma tela de 6,7 polegadas, né? Então você pega a caixinha, vamos apagar aqui essa parte. A gente já viu qual foi o assunto, né, da aula. Então vamos supor que você tem lá um celular que na caixinha está escrito 6,7. Geralmente no Brasil não vem o IN depois, vem o apóstrofe aqui, ó, 2 apóstrofes, né, em cima, né, que também é o símbolo de polegada. Então no Brasil a gente usa muito o apóstrofe, né, para polegada, 2, né, então fica assim 6,7. Como a caixinha ainda está no inglês americano, não vem a vírgula, vem o ponto, né, 6,7, 6,7, né. Não é nem point, é that, 6,7, that, né, que é a palavra para ponto. No Brasil vem 6,7. Então, se eu tiver isso aqui numa caixinha de celular e quiser converter, eu faço como? Você vai lembrar o que eu falei. 1 polegada equivale a 2,54 centímetros, né? Então, sabendo disso, você vai pegar... A gente tem quantas polegadas aqui? 6,7 polegadas. Então, a gente tem 6 vezes isso aqui, né? Então, basta montar a conta. Fica 6,7 vezes 2,54 para encontrar já em centímetros. E agora o resto aqui é fazer conta, né? 2,54 tem 3 casas decimais, vira um multiplicador, e 6,7 vira o multiplicando, né? Eu vou tirar a vírgula. A gente tem que lembrar que tem 2 casas aqui com mais uma aqui, né? 3. Então, no final do procedimento aqui de cálculo, eu tenho que vir da direita para a esquerda, 3 casas e passar a vírgula. Então vamos lá, 7 vezes 4, 28, 1, 2, 7 vezes 5, 35, 1, 2, 37, 1, 3, 7 vezes 2, 14, com 3, 17. 6 vezes 4, 24, 2 aqui em cima, 6 vezes 5, 30, com 2, 32, 3 aqui em cima, 6 vezes 2, 12, 3, 15. Somando as parcelas, 8, 11, 10, 7, 1, né? 3 casas, ó, aqui. Então, esse celular a gente pode falar, ele é grande, né? Ele tem 17, o quê?
17,01 ou 0,2, né? Porque esse 8 faz o 1 virar 2, né? No arredondamento. Então, 17,02 centímetros. Então, o celular ele vai ter um celular que tem uma tela de 6,7, não quer dizer que ele vai ter um comprimento lateral de 2,17. Vamos também corrigir isso. Essa medida em polegada faz de conta que aqui é o celular. Muito mal desenhado, mas só para entender. Essa medida não é nem essa de comprimento, nem essa de largura, jamais. A medida é sempre a diagonal, ó. Igual a televisão quando você compra, né? Quando você compra uma televisão de 40 polegadas, ele está se referindo à medida da diagonal da TV, ok? É a diagonal. Então, 17,02 centímetros é a medida da diagonal. A gente fez apenas a conversão. É assim que cai na prova? É, né? Você vai ter que converter. Eu só não posso lhe dizer como é a prova, né? Mas eu já te dei o bizu aí, né, da prova. Vou cobrar milha náutica, milha terrestre, légua, não. Eu apenas te apresentei aqui as medidas principais de comprimento inglesas, né? Estão faltando algumas, como a furlong que eu falei, mas a gente vai trabalhar mais com inch, né, polegada, foot, pé, yard, que é jarda, ok? E na trena, Itamar, como é que a gente vê isso? Eu trouxe aqui uma trena. Na trena fica muito claro esses conceitos, né? Primeiro, a gente precisa saber ler uma trena. Tem um nome técnico para trena, diastímetro, no popular trena. Então a gente tem aqui uma trena de metal, a capacidade dela, geralmente todas as informações vêm aqui, ó. Então toda a trena convém você, eu, qualquer um, ler essas informações. Aqui ele está dizendo 10 m por 25 centímetros, ou seja, ele está dizendo que essa trena tem capacidade de 10 metros, né? 10 metros, né, a capacidade dela, ok? Essa aqui é de aço, a maioria delas é de aço, mas tem outros materiais também, fibra de vidro, antigamente madeira, né, metal. Tem vários materiais para construir uma trena. Essa que a gente utiliza muito na construção civil, né, na marcenaria, na carpintaria, via de regra costuma ser de aço. Como é que a gente vai ler ela? Primeiro a gente vai lê-la observando a linha central. Essa linha central da trena divide esse espaço em duas partes. Então, na parte de baixo aqui da minha, você vai ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, que é uma marcação de centímetro. E cada centímetro está dividido, claro, o sistema francês, decimal, você divide por 10. Então, você vai ter 1 milímetro. Então, cada centímetro dentro dele tem 10 milímetros, né? Ou seja, 10 milímetros é igual a 1 centímetro. Agora, se você olhar a parte de cima da trena, essa parte aqui onde eu estou mostrando com o dedo, você vai ver que a distância do 0 até o número 1 dela é bem maior que a de baixo. Se ela é bem maior e quando você olha o 1 em cima e olha para baixo, vê que passou de 2 centímetros, é porque essa escala aqui de cima está em que? Polegada, né? Algumas vêm até escrito aqui, né? A minha vem escrito aqui, se você observar bem, a capacidade dela vem escrito 10 metros, que é embaixo, e em cima vem escrito 33 feet, que é o plural de foot. Quer dizer que ela tem 33 pés. Porque se você tiver em United States and America, né, na América, ou USA, né, Estados Unidos da América, United States of America, ou você tiver em England, na Inglaterra, ou País de Gales, Wales, né, País de Gales, ou Irlanda do Norte, né, que compõe ali o Reino Unido, e eles vão falar foot ou feet para pé. E você vai perceber a equivalência aqui, ó. Um feet, vai aparecer a sigla FT na trena, justamente após o 30 centímetros aqui. Por que isso acontece? Lembra aí do cálculo que a gente fez aqui, ó? Um pé equivale a 12 polegadas. Como cada polegada tem 2,54 centímetros, esse produto deu 30,48. É por isso que o FT na trena aqui em cima, ele está um pouquinho depois do 30 centímetros embaixo, porque justamente um pé, one foot, ele equivale a 12 polegadas, né? Ou 12, 12 inches, né? 12 polegadas, ok? Então é assim que funciona essa trena, né? Então você vai ver aqui, ó, 1 FT, 2 FT, né? 3 FT. Lembrando que quando fala 2, já não é foot, é feet, que é o plural de foot. Mas quando é 1, você pode falar one foot, que ainda está no plural. Mas a partir de 2 é plural, né? Então se você estiver nos Estados Unidos, você vai falar two feet. Não two feet, esse é um erro, né? Two feet, esse plural aí não tem S, né? É um plural próprio. Foot, feet,
Lembrando que foot é pé, né? Lembra aí quem criou o futebol? Os ingleses, né? Então, como é que chama o esporte? Futebol. Depende, né? Nos Estados Unidos você pode chamar de soccer. Soccer para o futebol de pé. E football para o futebol lá de mão, né? Aquele do arremesso. Nos Estados Unidos. Mas na Inglaterra você pode falar tranquilamente futebol, que eles vão entender, ok? Mas nos Estados Unidos você tem que diferenciar. Soccer é o nosso futebol lá. Soccer. Cuidado para não pronunciar com o som de U e virar um palavrão. Nem vou traduzir. Fale soccer. Somente isso. Em nome de Jesus. Para não passar vergonha in America, nos Estados Unidos. Então vamos lá, ó. 2 feet and 1 foot, ok? Um pé e 2 feet, 2 pés. Então é isso aí que cai na prova, né? Na prova eu posso estar cobrando conversão de polegada para centímetro ou de polegada para metro, porque você transforma em centímetro e transforma em metro, né? Ou vai direto, né, se você quiser. E conversão de pé em polegadas e, por sua vez, em milímetros. Eu só me ative mais essas duas. Eu nem cheguei a cobrar jarda, né? Que seria muita informação. Eu me ative apenas a polegada e foot ou feet no plural, ok? Então é mais ou menos assim que funciona uma trena. No outro momento, em sala de aula, a gente leva uma trena para fazer uma oficina, né? Mas está aí o resumo da aula, né, de revisão que eu tinha falado que iria fazer, né? E não está bem um resumo, né? Tá uma aula gigante, mas foi necessário para contemplar aquele conteúdo. Um abraço aí, até a próxima. Tchau, tchau.